Alô, alô, minha gente boa, tudo bem? Eu estou aqui com vontade, enquanto a gente não tem a volta do Papo de Graça, e tem muita gente me cobrando, querendo que volte logo, e eu sei que o Papo de Graça é fundamental, ou mesmo essencial, na vida de muita gente, de milhares de pessoas. É um cafezinho, viu? Cafezinho que eu estou tomando. Enquanto isso, eu quero diariamente responder de maneira rápida algumas perguntas. E de ontem para cá, não sei porquê, tem muita gente me perguntando sobre a volta de Jesus. Se Jesus volta ou não volta. Como eu não tenho andado muito pelas redes sociais, eu não tenho verificado quais são as provocações que têm feito as pessoas se sentirem assim a respeito de se Jesus volta ou não. O que nós temos sobre a volta de Jesus é uma construção, e são várias construções. Você tem a construção de natureza católica, que não dá uma ênfase grande à volta de Jesus. Num certo sentido, na teologia católica geral, Jesus se manifestou definitivamente através da igreja e da sua hierarquia, que continua sendo a manifestação de Cristo e da palavra de Cristo no mundo, sem nenhuma ênfase na volta de Jesus, na revelação de Cristo, ou na aparição, na parousia, como se fala, e segundo o termo grego, e no vir de Cristo, que são as palavras que você vê mais frequentemente relacionadas à volta dele. A segunda grande corrente é aquela que foi basicamente desenvolvida pela Reforma Protestante. Antes disso, houve alguns movimentos de natureza adventista, lá no segundo século, os montanos, toda aquela expectação para a volta de Jesus, foram para um lugar para receberem e deu em nada. E alguns desses experimentos de natureza adventista primitivos, esse paleoadventismo, foram tão violentamente frustrantes para os cristãos dos primeiros séculos, que viviam com essa expectação de que Jesus poderia voltar a qualquer momento, que a Igreja Católica, que era o movimento cristão que se tornou oficial e prevalente, e o carregador da coroa cristã na terra, do cristianismo, do estado de produção de oráculos de Deus, que é o Vaticano, de onde se vaticina a palavra de Deus, esse é o significado. Então, porque a Igreja Católica já estava escaldada das frustrações de pequenos movimentos, ela silenciou de vez o assunto sobre a volta de Cristo. Tanto quanto também silenciou durante muitos e muitos séculos, até o meio do século XX, qualquer assunto relacionado a dons espirituais, porque houve tanta confusão de dons espirituais desde o primeiro século, que aqueles que eram as autoridades e foram se tornando as autoridades oficiais do cristianismo do quarto século para cá,
tiraram essa pauta de vez a respeito de que fosse um tema importante para a vivência comunitária da igreja. E aí você tem dois temas acumulados e que começaram a ser recuperados pela Reforma Protestante. Um é a volta de Jesus, que para a Reforma Protestante ganhou muito mais nos primeiros 2 séculos o desenvolvimento relacionado àquilo que se veio a definir como uma perspectiva de cristianização da história e de pregação do Evangelho, criando uma espécie de milênio de paz produzido pela Igreja. Mas Cristo mesmo não voltaria. Seria algo que a Igreja implantaria na maior parte das percepções escatológicas reformadas, protestantes. Era isso que você encontrava. Nos últimos 180, 200 anos, começou a se desenvolver algum outro tipo de escatologia que acabou se tornando a mais prevalente no seio da chamada igreja ou do cristianismo no mundo, que foram as correntes criadas pelas tendências puritanas e depois pentecostais. Quando o puritanismo reformado foi se transformando em avivamento e o avivamento foi se transformando em pentecostalismo, o que aconteceu é que houve o desenvolvimento de uma estrutura cronológica para a volta de Jesus. E isso ganhou o mundo. Por exemplo, nos anos 40, no fim da Segunda Guerra Mundial, quando Israel, depois de viver o Holocausto e ter 6 milhões de judeus mortos nos campos de concentração nazistas, o que é inegável, só um idiota negacionista que tem a coragem de negar que a morte seja real, morrer seja real. Só um cara que chega e diga, não, ninguém morre, morrer não existe. Mesmo com o pai dele, a mãe dele, ele próprio morrendo, os filhos, ele tem a coragem negacionista de negar o fato da morte. Só um cara, só uma pessoa com esse tipo de doença cognitiva, negacionista, que pode vir a dizer que não houve holocausto de judeus. É algo tão patético que provoca raiva, que provoca ira. É uma manifestação, talvez a pior manifestação dessa era pós-verdade que nós estamos vivendo no século XXI. Embora o que eu estivesse dizendo é que no final da Segunda Guerra Mundial, quando nós chegamos a 1948, com ninguém querendo os judeus consigo na Europa, ninguém queria, o que a recém-criada ONU, ou Nações Unidas, decidiu é que os judeus podiam tentar voltar para a sua terra original, a terra de Abraão, de Isaac, de Jacó, dos seus patriarcas, das histórias bíblicas, e que eles podiam tentar. Se eles conseguissem vencer os árabes que estavam lá, desde que eles saíram e foram expulsos, na sua maioria no ano 70, pelo general Tito, pelo Império Romano, e peregrinaram praticamente 2000 anos pela terra, especialmente pela Europa,
foi o lugar onde eles mais se adensaram. Depois houve outros lugares, Estados Unidos e tal, mas a Europa, a antiga Rússia, foram os lugares onde os judeus mais se estabeleceram. Quando aconteceu o Holocausto e eles não tinham para onde ir, ninguém queria ficar com o abacaxi do remanescente judaico, disseram, olha, vão. E eles foram, atravessaram a barco. Milhares morreram na travessia. Os que chegaram lá conseguiram ir se estabelecendo nos kibbutz e criando pequenas comunas de sobrevivência, uma história extraordinária que a maioria das pessoas ignora completamente. A ignorância, talvez, do fenômeno histórico mais importante do século XX, que vem ligado às duas guerras mundiais e tem essa desembocadura extraordinária, que é praticamente a expulsão dos judeus da Europa para a Palestina, ou para a antiga terra de Israel, dizendo, vão e se virem. E daí para frente o problema é de vocês. E eles foram e construíram esse país que lá está, não sem erros, não sem equívocos, não sem manifestações reacionárias, mas eu que acompanho a história, eu comecei a ir a Israel na década de 70. Os judeus tinham começado a voltar para lá em 48. Então eu cheguei de maneira bastante recente. Eu vi coisas no Israel antigo que hoje em dia não dá nem para conceber como eram, de tão primitivo que era tudo quando eu comecei a ir para lá. Eu vi esse novo e poderoso Estado de Israel se desenvolver dos anos 70 para cá. Eu ainda peguei aquelas coisas bem rústicas lá. E o que havia era uma militarização de tudo e de todos, porque cada cidadão tinha que ficar pronto para a defesa do país. Então, homens, mulheres, praticamente crianças de uma certa idade para cima, já estavam todos num processo de treinamento de sobrevivência. E os kibbutz e os moshavs, que eram o que existiam, hoje em dia são uma quantidade enorme de empresas sendo criadas com tecnologia de ponta. É um dos países mais desenvolvidos da face da Terra, com um dos exércitos mais preparados do planeta, e é um mau negócio para qualquer país querer comprar uma briga com Israel. Mas eles chegaram a esse ponto com muitos acertos e com muitos erros. E isso tem a ver com o Estado de Israel. Não tem a ver necessariamente com o povo judeu, nem tem a ver necessariamente com o povo de Israel, que está espalhado também pela terra inteira, e é uma diferenciação que pouca gente sabe fazer entre o Estado de Israel, os judeus, o judaísmo e o povo de Israel. Tem povo de Israel que não tem nada a ver com o judaísmo, e tem povo de Israel que não tem nada a ver com o Estado israelense. Mas você tem que ter uma determinada experiência local ou cultural para poder aprender essas diferenciações. Os crentes não sabem essa diferença. Para eles, qualquer coisa que diga respeito a Israel, ali na Palestina, é a mesma coisa. E quando chegamos a 48, que Israel atravessou o Mediterrâneo por conta própria, sem ajuda nenhuma, e teve que lutar nas praias e morrer até conseguir estabelecerem seus primeiros núcleos de defesa. Para continuar, houve, voltando ao assunto proposto por alguns para mim, houve um recrudescimento da ideia da volta de Jesus. Aí você me pergunta, por quê? O que é que os judeus, voltando à terra de Israel, tinham a ver com a volta de Jesus? É que Jesus disse, está escrito no Evangelho de Lucas, muito claramente,
que Israel seria dominada, Jerusalém seria pisada pelos gentios, ou seja, por todos os povos que não eram judeus, até o fim dos tempos. Então essa era uma profecia que estava lá há 2000 anos parada, porque os judeus não queriam nem voltar para lá. Hitler foi um demônio, um anticristo, que fez um favor extraordinário a Israel. Foi o preço monstruoso pago pelos judeus, que foi o Holocausto, para que, enfim, não tendo mais lugar seguro para eles na Europa nem no mundo todo, eles corressem o risco de atravessar de novo o Mediterrâneo para tentarem se realocar na terra das histórias bíblicas e dos seus antepassados, que foi o que aconteceu com quase 2000 anos de intervalo. Pois bem, isso provocou um avivamento no meio cristão, especialmente de natureza dispensacionalista, que são aqueles que desenvolveram uma escatologia bastante baseada naquilo que se entendia que seria a montagem, uma espécie de teologia escatológica sistemática da volta de Jesus, aonde se pegava um pedaço de um texto de Daniel 9, se juntava com um pedaço de uma fala de Jesus em Marcos ou em Mateus sobre o abominável da desolação, que se juntava com o que Daniel dizia sobre o Filho do Homem, essa figura, o ancião de dias e o Filho do Homem nas nuvens dos céus, e que se misturava com os ecos do livro de Enoque, que os pentecostais não conheciam de jeito nenhum, não conhecem até hoje, mas que é mencionado pelo apóstolo Judas no Novo Testamento. Judas, o irmão de Jesus, quando diz, como disse Enoque, o sétimo depois de Adão, eis que vejo o Senhor voltando com suas santas miríades, tomando vingança contra todos aqueles que desprezam o Evangelho, enfim, uma citação. E isso, misturado com Daniel, e agora, com a volta de Israel para a Palestina, e considerando outras profecias, como Zacarias, que diz no capítulo 13 que naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, o qual se fenderá ao meio, para o oriente e para esse ocidente, de onde procederão águas. Todos esses textos que aludiam a uma volta messiânica, que eram também esses mesmos textos reforçados, por exemplo, pelo final de Lucas, quando Jesus está para ascender aos céus no Monte Olival, que é o Monte das Oliveiras, no topo, já virado para o lado do deserto da Judéia e nem tanto para Jerusalém, de modo que quem estivesse na cidade de Jerusalém não veria o que estava acontecendo. Era o Monte das Oliveiras na descida, na direção do deserto da Judéia. É um lugar até hoje muito inóspito. E ele estava ali falando as últimas palavras com os seus discípulos, e o texto de Lucas diz que, ao serem ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem, um elemento celestial, que eles chamaram de uma nuvem, é apenas uma descrição de 2000 anos atrás, para definir aquilo que se interpôs entre o olhar deles e Jesus. Nuvem era a maneira mais simples de definir alguma coisa inexplicável, mas o fato é que algo se interpôs entre o olhar deles e Jesus indo para os céus. E ao lado deles,
se diz que apareceram duas figuras vestidas de um branco extraordinário, que lhes disseram: homens da Galiléia, ou varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, assim virá outra vez do mesmo modo como o viste subir. Então, se ele foi e eles viram subir, a conclusão que se chegou é que ele iria voltar de modo físico, e como Zacarias diz, naquele dia estarão os seus pés no Monte das Oliveiras, e ele virá do modo como viste subir, aí junta os dois, ele vai voltar e vai pisar aqui no mesmo lugar. Aí começaram a construir uma sistematização escatológica. Aí pega outra vez Daniel, que é fundamental nisso, as 70 semanas de Daniel, que teoricamente foram interrompidas no meio da última semana. Aí a leitura dispensacionalista diz: está faltando ainda a última semana de Daniel, que vai se cumprir um dia lá na frente. Aí se veio com a ideia do arrebatamento da igreja, de que a igreja, isso é uma construção, uma invenção. E o que Jesus disse é que se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém aguentaria a tribulação que viria sobre a terra. E diz que por causa dos eleitos, tais dias serão abreviados. Mas nunca disse ao contrário, que aqueles que são povo dele, que declaram a fé nele, não sofreriam de modo algum a tribulação. Mas essa teologia surgiu nos Estados Unidos, e é uma escatologia americana, e conquanto tenha tido raízes originais na Inglaterra, viajado por outros lugares, foi nos Estados Unidos que ela ganhou a sua mundialidade, a sua universalização, e se tornou uma escatologia prevalente. E o pentecostalismo a implantou no mundo inteiro, de modo que na igreja, quase que de modo geral, a interpretação é essa. A igreja vai passar pela metade da tribulação. Quando ela estiver na metade da tribulação, Jesus vai voltar só para a igreja. E os que são dele ouvirão esse chamado celestial e serão arrebatados num abrir e fechar de olhos e irão ao encontro do Senhor nos ares. Aí eles também criaram uma teologia para dizer que uma vez que essa igreja seja arrebatada da terra, o Espírito Santo sai do mundo. Então ninguém se converte mais. Não tem mais conversão. Sem Espírito Santo não tem mais conversão. O diabo fica solto na terra, a tribulação comendo rasgada, aquele monte de crentes que não creram nessa teologia, ou na volta do Senhor, conforme definido pelo dispensacionalismo pentecostal, ficarão, ou crente que vai a cinema, crente que dança, crente que bebe, crente divorciado, todas essas coisas faziam parte. Todo mundo que não fosse um ermitão pentecostal com cara e piedade brejeiras seriam deixados para trás. E o que mais caracterizou esse tempo foi um disco chamado A Última Trombeta, que estava na moda nos anos 60, início dos anos 70, que imitavam uma espécie de George Orwell sobre a invasão dos mundos. Foi algo que se inspirou na invasão dos mundos, falando do arrebatamento da igreja. E aí seria levada e o caos se instalaria, aviões caindo, trens descarrilando, carros em acidentes nas estradas, o mundo se infernizando e os crentes levados daqui para o bem bom, e fica aqui só o inferno. Aí depois desse período, Jesus voltaria com seus anjos e com essa igreja melhor,
essa igreja triunfante que foi arrebatada, juntamente com os outros santos da história. Todos os crentes da história humana voltam com o Senhor, aí se implanta um milênio, 1000 anos de governo de Cristo na Terra. Imagina só, eu estou aqui, de acordo com essa teoria, e Jesus está em algum lugar, provavelmente em Jerusalém. Sentado lá em Jerusalém, há uma outra condição sine qua non para Jesus voltar, de acordo com essa escatologia criada pelo dispensacionalismo pentecostal e que ganhou a densidade cronológica que ela tem no século XX. Jesus estaria sentado no terceiro templo. Primeiro, Salomão construiu, o segundo foi Herodes o Grande, destruído pelos romanos, e aí teria que se destruir a mesquita de El-Aqsa e o Domo da Rocha, que está em cima do lugar onde era o antigo templo de Israel, o que, sendo derrubado e destruído, já causaria a Terceira Guerra Mundial, ato contínuo. Mas eles creem assim. Eu já perguntei isso ao rabino-chefe do Muro das Lamentações em Jerusalém, que é uma das figuras rabínicas mais importantes de Israel, talvez a mais importante. Eu fiz uma entrevista com ele, que está gravada aí, tem uns 10, 12 anos, e perguntei várias coisas, dentre elas essa aí. E ele disse, eu não vou fazer afirmações, mas tudo pode acontecer quando se trata da volta do Messias, que obviamente para ele não é Jesus, é uma outra figura que eles estão esperando. Então, essa expectação existe. E existe mais entre os crentes do que entre os judeus. O que é interessante é que os judeus me dizem em Israel, desde os anos 70, que eles não conhecem gente mais fanática acerca de escatologia relacionada à volta do Messias do que os crentes pentecostais. E eles dizem, eles sabem, pensam que sabem dia, hora, mês e ano, são doidos. Porque nem os judeus acreditam em nada disso desse modo. Eles esperam que venha. Mas não tem essa certeza que virá do jeito como se alguns criam a construção, a arquitetura dessa volta eventual. Mas para os crentes dispensacionalistas de natureza pentecostal, está tudo escrito nos livros como se a Bíblia dissesse aquilo, como se aquela fosse a perspectiva de Jesus e dos apóstolos. E a maioria não sabe que essa é uma montagem que começou há 200 anos e ganhou mais força com o surgimento oficial do pentecostalismo no início do século XX e daí para cá. E que foi depois da Segunda Guerra Mundial e depois de 1948 que a sistematização dessa escatologia ficou definida do jeito que você lê hoje. De modo que quando me perguntam, e eu digo, olha, não sei. Mas como você não sabe? Não, eu digo, eu sei o que você pensa que sabe. Isso eu sei de sobra. Eu sei para te contar a história dormindo. Eu estou aqui fazendo uma viagem supersônica. Eu não estou entrando em detalhamentos, porque eu cansei dos detalhamentos. Os detalhamentos são tão grandes que no início dos anos 70 o assunto era esse o tempo todo. E eu tive que falar tantas vezes nisso que deixo eu dizer a vocês, eu enchi o saco de tão cansado que eu fiquei de dizer, ninguém sabe, não é assim, e de vendo tanto os pentecostais quanto os avivados marcando a data. Já aconteceu tantas vezes, aqui mesmo no Brasil, sem falar nos adventismos. A igreja adventista tem esse nome por causa da ênfase no advento da volta física de Jesus. Como as testemunhas de Jeová, também tem uma escatologia basicamente igual a essa, com pequenas diferenciações.
de modo que testemunhas de Jeová, adventistas e pentecostais dispensacionalistas, com pequenas diferenças, creem mais ou menos no mesmo pacote. E para os testemunhas de Jeová, que já marcaram a data para Jesus voltar há muito tempo atrás, e Jesus não voltou, eles criaram uma alternativa ao fracasso. A mesma coisa fizeram os adventistas com a Ellen White, que marcou a volta de Jesus com dia, mês, hora, ano, tudo cronometrado, ficaram esperando e obviamente Jesus não voltou, criou uma alternativa àquela parousia pífia, a não volta de Jesus. Aí eles disseram, não, houve um pequeno engano da nossa profetisa, ele entrou no santuário celestial, está primeiro purificando o santuário celestial antes de voltar para a terra, e está lá purificando esse santuário celestial até o dia de hoje. E pelo visto vai ficar purificando esse santuário celestial. Imagina quanto tempo ele passará purificando os santuários terrenos. Se o celestial está dando esse trabalho todo e essa demora toda, imaginem só. Então, mas aqui mesmo, para não falar nessas voltas de Jesus agendadas na terra inteira, e são crentes que fazem isso. Entre os muçulmanos, o grupo do Irã, que teve um representante extraordinário no início do século XXI, que foi o presidente do Irã, meu Deus, o nome dele está aqui na minha cabeça, eu falei nele tantas milhares de vezes, daqui a pouco eu menciono o nome dele. Ele é um islamita, um ser islâmico com uma crença, Ahmadinejad, com uma crença escatológica na volta ou de Jesus ou Jesus com Maomé, mas ele crê que eles virão juntos, e durante algum tempo ele cria que no dia que só faltava uma coisa para Jesus voltar, era eles acabarem, extinguirem, tirarem Israel do mapa com uma bomba atômica, e aí Jesus voltaria. Vocês vejam, os cristãos pentecostais querendo o Estado de Israel, e tudo quanto diga a respeito ao Estado de Israel está certo. E os islâmicos lá do Ahmadinejad, de quem tem o mesmo tipo de escatologia muçulmana, querendo acabar com Israel como condição sine qua non para Jesus voltar. Olha só como é que, com base em textos religiosos, você pode ficar louco e desenvolver uma geografia política das mais malucas, das mais armagedônicas, das mais tenebrosas, com potencial de produção de guerra universal, mundial. Mas voltando ao nosso tema aqui, então, Jesus voltaria e reinaria durante 1000 anos, provavelmente assentado no terceiro templo, construído sobre as ruínas da mesquita de El-Aqsa e da mesquita de Omar, lá na esplanada do templo, em cima do Muro das Lamentações. E aí Jesus reinaria 1000 anos. É um tempo onde toda transgressão seria punida na hora. Hoje em dia, sinceramente, com a tecnologia existente, nem se precisará daqui a mais uns anos da volta de Jesus para punir pessoas instantaneamente. Basta chipar todo mundo e observar as pessoas. A tecnologia para punir instantaneamente, por exemplo, para dar um choque paralisante em qualquer indivíduo que esteja cometendo um ato ilícito, já existe hoje na Terra. É só uma questão de que a ética mundial não permite isso. Mas haverá uma hora de tanta suspensão ética no planeta que o controle mental e o controle de movimentos estará completamente definido por aqueles que, como diz o Apocalipse, terão o poder de controlar até psiquiantropon,
ou seja, almas humanas, conduzir a mente humana. Mas essa linguagem e essa expectativa de natureza pentecostal milenarista coloca Jesus aqui na terra com os crentes e os apóstolos sendo os senhores do planeta. Eles são os senhores, o planeta os serve. Eles serão os grandes juízes da terra. Nós, os crentes que formos arrebatados, voltaremos durante 1000 anos, mandaremos na terra. E Cristo reinará através do nosso comando. Até que depois disso, Satanás, que estará preso durante esse tempo, vai ser liberto e voltará a seduzir todos os reinos do mundo. Aí outra vez o pau canta, aí tem um choque de natureza absolutamente louca no verdadeiro Armagedon. Provavelmente o texto de Ezequiel, nessa hora, seja evocado, aquele texto que diz que acontecerá algo tão estupefaciente, que será uma guerra de uma natureza nunca vista antes, que o globo ocular vai apodrecer-se dos olhos e a língua das pessoas vai ficar podre e elas vão se desintegrar, vai ficar apenas a ossada nos campos de Jezreel, lá onde começa o Armagedon, naquela região toda que se estende do Armagedon, do início da Alta Galileia até o Mar Mediterrâneo, que é uma área que foi usada para guerras. Por isso, durante milênios a área foi usada para guerra por todos os grandes imperadores e faraós egípcios, imperadores mundiais e assírios. Até Napoleão chegou lá e viu aquele vale e disse: aqui é o lugar ideal para ver o último combate da face da terra, num tempo em que os combates ainda eram a cavalo, aquela coisa toda. Hoje em dia o combate é feito por meninos em joguinhos, nos bunkers e mandando bomba para todos os lados. Mas, pois bem, então haveria esse conflito final e os vencedores serão, obviamente, os crentes, mas antes de serem os crentes, são os judeus convertidos ao Messias inegável, que é Jesus, que teria reinado 1000 anos no templo, o terceiro templo de Jerusalém. E aí, então, uma vez feito isso e enterradas essas pessoas, eles não descrevem com detalhe o que acontecerá, mas haveria, então, a chegada dessa nova Jerusalém, que vem dos céus e que baixa sobre a terra, como uma espécie de nave-mãe poderosa, enorme, imensa, e provavelmente, de acordo com a cronologia desse pentecostalismo escatológico, repousaria sobre a Jerusalém velha e a cobriria. E você tem, então, ali a ideia da nova Jerusalém, com 12 portas, aberta para todos os lados, e o rio da vida. Eles não explicam o que Pedro diz e que o que outros apóstolos dizem, que essa terra, que aqui está entesourada para fogo e que ela será completamente destruída. Só depois disso, e é um assunto pelo qual eles passam batido, porque não interessa, só depois disso é que viria novo céu e nova terra, no qual habitam justiça, dando a entender que o cataclismo que vai envolver essa terra e esse planeta, talvez o sexto grande e definitivo cataclismo, porque a gente já teve alguns outros na história desses 4 bilhões e meio de existência do planeta Terra, houve cataclismos indizíveis, houve milhões de anos em que a vida se refez de uma maneira melhorada e tudo mais. Então, mas como eles não creem nesses processos de evolução, eles só creem nessa história que teria começado há 5.700 e poucos anos
atrás para cá é um estreitamento de cabeça extraordinário, que não dá nem para conversar, mas esse é o pacote fechado, e daí para frente a gente reina, os crentes mandam na terra. No entanto, como Jesus está demorando muito a voltar, o pessoal cai na tentação, sempre caiu. O que está acontecendo agora entre os crentes do Ocidente, porque os crentes do Oriente da Terra pensam diferente, agem diferente, mas os do Ocidente, que têm o seu trono de poder nos Estados Unidos da América, e tudo que acontece, por exemplo, na América Latina e na África, que é onde o cristianismo ainda cresce, porque na Europa a situação já é pós-cristã. E mais da metade do mundo, muito mais da metade do mundo, não tem nada a ver com o cristianismo. A Índia, as maiores populações da Terra, a China, a boa parte da chamada Rússia e os países da antiga União Soviética tem lá o seu cristianismo oriental para consumo cultural, mas sem nenhum tipo de avivamento, expectação do Evangelho. Ao lugar onde o Evangelho puro e simples melhor cresce na Terra hoje em dia é no Irã, onde ninguém pode nem abrir a boca, mas mostrando que o verdadeiro Evangelho não precisa de cristianismo, de rede social, de nada disso. Isso é só um fenômenozinho aqui dos últimos anos, das últimas décadas e do Ocidente planetário influenciado pela sociedade americana. Lá no Irã, a igreja está crescendo a uma taxa de 20% ao ano em silêncio, sem ninguém saber. Aquela fé original no Evangelho primitivo está acontecendo no Irã de maneira linda, e graças a Deus, nenhum crente pode ir para lá e abrir a boca sobre isso, senão é morto. Só está crescendo desse jeito porque é nas catacumbas, é na base da sinceridade absoluta, e não nessa zona do cristianismo que a gente tem no Ocidente da Terra. Mas o que vem dos Estados Unidos sai rasgando, influenciando toda a América Latina. Na América Latina, o maior influenciado é o Brasil, e o Brasil é o grande influenciador também do resto da América Latina, devolve a influência de maneira aculturada, essa escatologia e essa expectativa de poder e de governo para o resto da América Latina e para a África também. E não é só de agora. Os cristãos sempre tiveram, durante esses 1.700 anos de cristianismo, do quarto século para cá, do imperador Constantino para cá, sempre tiveram essa vontade de que, se Cristo não vem, a gente toma o poder e a gente governa. Se Jesus vier, que volte logo. Porque se ele demorar muito a voltar, a gente toma o poder e a gente governa por ele e a gente faz as coisas acontecerem. O que você está vendo, por exemplo, acabou de ver nos últimos anos aqui no Brasil, e ainda continua intensa e fortemente, é esse espírito. Você veja que não tem mais ninguém pregando nas igrejas sobre a volta de Jesus. Me diga, você que é pentecostal, ou você que frequenta uma igreja de escatologia sistemática pentecostal, qual foi a última vez que você viu ou ouviu alguém pregar, no mínimo meia hora ou uma hora, uma mensagem que tente dizer alguma coisa sobre a esperança da volta de Jesus, que não seja só uma confissão quadrangular, como a da igreja quadrangular, que é baseada em 4 fundamentos: de que Cristo morreu pelos nossos pecados, ressuscitou, foi para o céu, Jesus ressuscitou, batiza com o Espírito Santo e vai voltar. Ele morreu pelos pecados, ele ressuscitou dos mortos, ele batiza com o Espírito Santo e ele vai voltar. Isso, na igreja quadrangular, era falado em cada culto, pelo menos essa fraseologia que define
o espírito quadrangular dessa confissão. Mas nem mais isso acontece, nem nas igrejas do Evangelho quadrangular. Nas pentecostais, onde a pregação sobre a volta de Jesus era praticamente dominical. Quando eu me converti, era dominical. Era na escola dominical, de manhã, era nas congregações, era na pregação nas praças, era nos cultos da noite, era sobre isso que se falava recorrentemente. Quando foi a última vez que você ouviu? Você não ouve mais, porque essa geração inteira foi esvaziada da esperança da eternidade. A chamada teologia da prosperidade fez com que a esperança cristã se vinculasse exclusivamente ao horizonte imediato, aí as coisas desse mundo. As coisas desse mundo. Como Paulo diz, que se a nossa esperança em Cristo se limitasse apenas às coisas deste mundo, se a fé em Jesus fosse algo que nos guiasse apenas do nosso berço de nascimento até a nossa sepultura, se fosse uma fé tipo a dos saduceus, uma fé só ética, de comportamentos e de costumes, depois uma vida eterna para os salvos que não tenham faltado muito, não tenham deixado de frequentar a igreja, porque esse é o sisteminha, então é o que sobrou. Mas a expectativa de prosperidade é para agora. E aí eu quero ser rico como o meu pastor, eu quero usar os carros que o meu pastor tem, eu quero vestir as roupas que a mulher do meu pastor veste, eu quero ter a prosperidade dele, e é isso que ele diz, e é isso que o teu pastor diz para mim há muitos anos. Eu tenho que parecer bastante próspero, que é para todo mundo pensar que quem tem fé em Jesus tem a minha prosperidade, que eu sou o exemplo. O exemplo não é mais aquilo que Paulo diz escrevendo a Timóteo, no 3º capítulo da 1ª epístola, quando ele diz que o bispo, que o presbítero, que o pastor, que o líder espiritual comunitário deve ser alguém que carrega caráter. Todas as definições são definições de caráter, de temperança, de espírito pacífico, de bom testemunho dos que de fora falam acerca dele, do que o mundo e a sociedade diz sobre a integridade, o amor, a boa conduta, a mansidão, a temperança. E só tem duas ênfases de natureza intelectual. A primeira é: seja apto para ensinar, ou seja, seja um cara que tenha conhecimento e tenha a aptidão da comunicação para fazer esse conhecimento se transformar numa pedagogia compreensível. No mais, tudo tem a ver com caráter e com família. Ser um bom marido, um cara sincero e amoroso, verdadeiro para com a sua mulher, para com os seus filhos, que trate os seus próprios erros com sinceridade, para que ele não perca autoridade, a começar de dentro da sua própria casa, sendo um bom pai, um bom marido. Eu, por exemplo, infelizmente, há 25 anos, daqui a pouco vai fazer 26, eu me divorciei. Mas eu vivi, o tempo que eu vivi com a Alda, eu vivi 23 anos dos 25 de maneira limpa, reta e justa, sem mentira. E quando meu coração mentiu para com ela, e antes mentiu diante de Deus, e eu a traí, eu não tive mais um minuto de sossego enquanto a minha alma não descansou, mesmo que eu tivesse que experimentar a maior tragédia da minha vida, mas eu só tive calma e paz depois que eu falei com ela. E depois que os meus filhos foram informados. Eu vivi com as consequências, que foram logo se tornando pacificadas
por causa da verdade, da sinceridade com a qual as coisas da minha própria vida, que estavam naquele momento em estado de eclosão, foram confessadas aos meus filhos. E eles participaram, todos os 4, do processo inteiro comigo, por isso nunca houve nenhuma nesga de separação entre mim e eles, nunca, nenhuma, só amor, respeito e verdade. E com o passar dos anos, tudo ficou melhor, maior, mais intacto, e o respeito infinitamente maior. Aí eu casei, já vai fazer 25 anos que eu estou casado, tem 23 anos que eu estou casado com a Adriana. Os 3 filhos que ela me deu foram incluídos, junto com os meus 4, formaram 7. Eu não saberia ser só marido dela, sem ser também pai sincero e verdadeiro para os filhos dela, que pudessem contar comigo do mesmo modo como os meus filhos contam comigo. Graças a Deus, os meus filhos foram educados desde o início a não darem valor ao DNA, mas darem valor a relacionamentos de amor sincero. E aí a amizade entre eles foi acontecendo. Jesus levou o Lucas, 4 anos depois do meu casamento com a Adriana. Então, de 7 nos tornamos pessoas com 6 filhos para cuidar, para amar, e os netinhos que vieram. E os netinhos estão ótimos, e os filhos estão bem, e não tem ninguém em lugar nenhum que me acuse de não ter sido um ótimo marido para minha mulher, para Alda, é o nome dela, por quem eu tenho todo respeito e reverência, e de ser um marido leal e fiel para com a minha mulher, a Adriana, com quem eu cresci. Ela cresceu imensamente comigo e eu cresci enormemente com ela. E o ajuntamento dos nossos filhos e dos netos que nós tivemos que criar juntos nos fez crescer em consciência do Evangelho imensamente mais, de modo que eu sei que eu tenho um bom testemunho dos de fora. Só aqueles que querem se fazer meus inimigos por causa da verdade do Evangelho, que eu nunca negociei, nem no pior dia da minha vida, e eles negociam o dia inteiro mentindo acerca do Evangelho para com vocês, só esses inventam injúrias contra mim, porque no mais, de ateus a pseudo-satanistas ou a qualquer outro grupo humano, acadêmicos, intelectuais, políticos, tudo que eu recebo é reverência, respeito e reverência, porque esse é o pedido, essa é a manifestação. Paulo diz, eles têm que cuidar bem da sua própria casa, criar bem os seus filhos, serem aptos para ensinar, serem moderados, temperantes e que tenham um bom testemunho do mundo e da sociedade. Esse é o trabalho, essa é a missão. Não é tomar o poder, não é obrigar Jesus a se manifestar na terra através da força e do poder político e militar da igreja, como hoje em dia a gente está vendo acontecer, numa verdadeira ressurreição dos templários, ressurreição dos cruzados, que foram arregimentados pelo Vaticano para irem tomar os lugares da antiga Terra Santa, do antigo povo de Israel, da antiga Palestina, que agora estava já há 200 anos, ou desde o século VII, foi tomada no século VIII especialmente, definitivamente tomada pelos muçulmanos, e aí o papado, que estava sem pretexto para levantar dinheiro na Europa, vendo que havia um escoamento de mobilização católica, desenvolveu a tese da retomada da Terra Santa, como se tivesse alguma importância para eles. Eles foram os únicos com o poder sobre a terra chamada Terra Santa.
do século IV para frente não fizeram nada, a não ser umas basílicas por lá, mas aquilo continuou no mato, na urtiga, na pedra e no lixo, até que a inveja de poder que os muçulmanos provocaram gerou as cruzadas. E as cruzadas já chegaram lá sob pretexto, com a cruz de um lado, a espada do outro, para tomar terras, para se tornarem proprietários e para pegarem todos os tesouros que eles pudessem encontrar, trazerem para o Vaticano, e eles mesmos teriam uma porção desses tesouros para se tornarem pessoas e figuras muito ricas. E foi, por exemplo, que os templários, que vocês ouvem falar tanto neles hoje em dia, acabaram fazendo. De lá para cá, e antes disso, tinha havido vários movimentos de que nós somos o corpo de Cristo. Ora, se nós somos o corpo de Cristo, a gente tem que manifestar esse poder de Cristo. Então, como Jesus não está aqui para curar, para ressuscitar, para fazer tudo, o que a gente sabe fazer é guerrear, tomar na força, qualquer outra coisa. Porque até mesmo a evangelização, eles não sabiam nem como proceder, nunca aprenderam a falar o evangelho com a terra. Então foi sempre uma coisa de encontro de poderes e de forças. E o que a gente vê acontecendo aqui já se repetiu dezenas e centenas de vezes na história desses últimos 1.700 anos do cristianismo. E o que você está vendo, viu nos Estados Unidos, está vendo no Brasil, com a mobilização da igreja, uma igreja templária, uma igreja cruzada, uma igreja das guerras, uma igreja que diz, Jesus não está voltando, mas a gente está aqui, nós vamos impor, por força da maioria que nós seremos, por força de leis, de costumes que nós implantaremos, nós vamos fazer o Brasil ficar rico, derrubando a floresta amazônica toda. Quem é que disse que a gente tem que preservar isso? A gente tem que ter muito poder, muita riqueza, muito dinheiro na mão. Nós vamos, e se a gente não melhorar esse planeta, não faz mal. Esse é um planeta perdido, é a tese original é essa. Esse é um planeta perdido, para que tentar preservar qualquer coisa aqui? Vamos nos dar bem enquanto a gente pode. E o poder é nosso e nós vamos fazer isso acontecer. E você está assistindo mais um recrudescimento cruzado de um movimento templário, pentecostal, evangélico e também protestante reformado, que acabou entrando no mesmo veio dessa tomada de poder. Quanto mais pessoas nós conseguirmos colocar no poder, mais Cristo prevalecerá na terra. Agora, a esperança original da volta de Jesus é um negócio que eles abusaram tanto, gente, foi tanto abuso, marcaram tanta data. Aqui no Brasil, eu acho que ninguém ganha da nossa irmã Valnice Milhomens. Meu Deus, eu conheci a Valnice quando ela era batista, e batista, e missionária em Angola. E toda vez que ela voltava, eu a encontrei algumas vezes no Recife, em Pernambuco. Eu estava sempre pregando lá, eu pregava praticamente de 2 em 2 meses no Recife, e muito, em todas as igrejas do Recife, de igrejas presbiterianas, batistas, episcopais, Assembleias de Deus, congregacionais e de todos os outros grupos, e nos seminários, tanto presbiteriano, quanto batista, quanto congregacional, os diversos seminários pentecostais, ou de natureza renovada, enfim, todo mundo que é da antiga sabe exatamente como eu era uma unanimidade total. E ela ia sempre, eu a via sempre sentadinha lá, rindo, alegre, com o evangelho, com regozijo, anotava. Ou a gente se falou algumas vezes na saída. Até então eu nunca tinha sentado com ela, porque era muita gente em volta de mim, muita correria.
Tinha vezes que naquele tempo eu pregava 12, 13 vezes no mesmo dia. Começava 6 horas da manhã na primeira igreja batista da rua Conde da Boa Vista, no centro